Saravá, queridos irmãos de fé! Está caindo agora no nosso canal? Já deixou seu like? Já fez seu comentário? Ainda não! Ele é muito importante para que o YouTube recomende nosso canal para outras pessoas. Também eu recomendo a você conhecer a Afobras. A Afobras é uma das principais federações de cultos afro-brasileiros do país e traz sempre conteúdos maravilhosos em seu site ou está à disposição para contato para qualquer pessoa. Bem, antes de começar, sem dúvida alguma, precisamos fazer a nossa prece de abertura. Sem a nossa prece de abertura é a mesma coisa que nada, né, gente? Precisamos fazer. Saravá o meu congá, saravá o seu congá. Salve todos os nossos guias, orixás e protetores. Peço licença para trazer o vídeo no dia de hoje. Chegaram até nós e fizeram uma pergunta muito interessante. Aliás, né, nós só trazemos fofoca boa para você. Chegaram para nós e perguntaram: afinal, temos DNA espiritual? Fizeram essa pergunta, nós paramos e dissemos sim, nós temos um DNA espiritual. E essa pessoa ficou bastante surpresa com a nossa resposta. Mas de fato temos. Eu recomendo a vocês dois livros que para mim são espetaculares. Talvez no meu modo de enxergar as coisas, são os principais livros já psicografados por Hercílio Mais, pelo espírito Ramatiz, que é Magia de Redenção. Magia de Redenção ele é básico para todo médium bandista. Ele fala de coisas que nós praticamos dentro dos nossos terreiros e também combatemos com muita clareza. E outro livro também importantíssimo, que é Fisiologia da Alma. Em Fisiologia da Alma, ele explica como é o nosso corpo físico e como ele se relaciona com o espiritual. O que acontece conosco durante os trabalhos e que pode nos provocar saúde ou doença. Então, são dois livros realmente importantíssimos na biblioteca de um médium de Umbanda e que deve ser lido e relido várias vezes durante as nossas vidas. Mas a pergunta principal é: temos um DNA espiritual? Sim, nós temos. Em outras palavras, nós poderíamos chamar de endereço vibratório. O que é um endereço vibratório? O endereço vibratório é a nossa assinatura nesse mundo físico e espiritual. Os espíritos, existem alguns médiums que inclusive fizeram algumas séries na televisão tratando desses médiums, que são aqueles que são capazes de chegar, por exemplo, vamos dar um exemplo, chegar numa cena de crime, eles passam a tocar em diversos objetos da cena do crime e, dependendo do objeto ele toca, ele consegue rever, voltar para trás, tudo o que aconteceu ali naquela cena de crime, como aconteceu o crime, quem foi que fez aquele crime, enfim. Fica ali uma verdadeira, por incrível que possa parecer, uma filmagem, um vídeo do ambiente naquele momento. E que o médium de psicometria, que é o nome do médium que toca nas coisas e sente o que elas são, inclusive do dono daquele objeto, é capaz de fazer. São médiuns raros, tão raros quanto os médiuns de efeitos físicos, mas existem e são muito importantes nessa cadeia imensa de médiuns que existe mundo afora. Então existe sim um DNA espiritual, que é aquilo que nós imprimimos em objetos. Alguns médiuns, inclusive foi feito há muito tempo, infelizmente eu acho que eu não tenho mais essa imagem para mostrar para vocês, mostrava uma medalha, isso uma foto Kirlian,
mostrava uma medalha benzida pelo Papa na ocasião e dado para uma pessoa. Essa medalha, ela tinha um brilho, ela parecia uma estrela cadente, aquela medalha, em que a pessoa ali levava. Com certeza, o Papa que benzeu aquela medalha era um espírito de grande luz, ou deixou ali, junto à sua espiritualidade, uma energia tão forte que ela permanece. Um dos casos também mais conhecidos, que pertence ao folclore, considerado folclore dentro da arqueologia, da ciência que estuda as civilizações passadas, é a famosa entrada no túmulo do rei Tutancâmon, que dizia na porta: a morte virá ligeira com suas asas a quem perturbar o sono do faraó. Você chegava na porta e estava escrito isso. Ou seja, não passa porque você vai sofrer se entrar aqui dentro. E conta-se, dentro do folclore, que vários daqueles da equipe que entrou, ou daqueles amigos do arqueólogo que entraram no túmulo naquela ocasião, morreram de forma muito misteriosa, no mínimo. Os cientistas tentam atribuir essas mortes a algum fungo que teria sobrevivido durante milênios dentro do túmulo do faraó. Nós que somos médiuns, sabemos que as energias perduram. Agora, vocês imaginam a energia que tem, por exemplo, um monumento como as pirâmides de Gizé, que durante milênios as pessoas vão até lá, oram ao seu pé, tocam em si, naquele objeto, enfim, naquele monumento absurdo, é uma montanha, deixando impresso ali não só a energia, como a energia espiritual que ali tem. Então, objetos e pessoas deixam a sua assinatura, que é o DNA espiritual. No caso, as pessoas. Algumas pessoas transmitem realmente energias com toque. Tocou, deixou a sua energia, boa ou ruim. Inclusive, esse DNA espiritual é muito utilizado pela espiritualidade superior e inferior para prejudicar as pessoas. Vocês já viram o famoso bonequinho voodoo, que todo mundo brinca muito e, para surpresa de muitos, é coisa de agora. Inclusive, existe um bonequinho voodoo da época do Antigo Egito, de Roma, que já demonstra que a prática voodoo, aquela famosa prática de cravar alfinetes num bonequinho, é muito mais antiga do que a própria humanidade, poderíamos dizer. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que alguns feiticeiros, alguns magos de magia negativa também trabalham esse DNA para o mal. Por isso que nós indicamos sempre que tenham cuidado com suas coisas, especialmente com os cabelos. Não deixe qualquer um pegar ou tocar ou chegar perto dos seus cabelos, porque os seus cabelos trazem o seu DNA espiritual, seu endereço vibratório, quem é você, onde você está e como chegar até você. Porque assim como pode ser trabalhado para o bem, pode ser trabalhado para o mal. Eu não estou trazendo aqui uma receita ou ensinando alguma coisa para você. Isso é mais antigo que a humanidade. Todo mundo sabe, todo mundo conhece isto. É um assunto corriqueiro dentro do nosso mediunismo e que nós devemos nos acautelar contra esse tipo de prática. O que eu quero dizer novamente é que nós deixamos o nosso DNA espiritual e que alguns médiuns, não só de psicometria, que é aquele que toca nos objetos e percebe quem esteve ali, o que aconteceu ali, ou até mesmo uma foto killer, ou até no médium clarividente, ele diz assim, olha, isso aqui foi tocado por um espírito de muita luz, aqui estava um espírito de muita luz. Você não precisa ter todos esses dons, você chega num ambiente frequentado por alguém, um quarto, uma sala, uma casa, qualquer coisa, ou até um ambiente mais complexo, de muita circulação de pessoas, como um templo, como um estádio, seja lá o que for.
Um médium clarividente chega e diz assim: ah, isso aqui é um bom ambiente, tem uma energia tão boa. Ou diz assim: meu Deus, mas que ambiente opressor, como eu estou me sentindo mal aqui. DNA espiritual existe para pessoas, animais, coisas. Coisas podem ser objetos, ambientes. E aí você diz assim, eu escuto muito dentro do meu trabalho. Ai, eu não queria sentir as coisas. Ai, como isso me incomoda. Gente, a maior dom, a maior bênção que você tem é você ter sensibilidade para entrar no ambiente e saber se ali, ou aquela pessoa, ou aquele ambiente é um ambiente bom. Um médium, nós podemos dizer de uma forma assim, brincando até, é um cão farejador. Esse tipo de médium, ele vai na frente e vai identificar para você, ou até para ele mesmo, se o ambiente está bom, se não está bom, se ele está fluidicamente bem ou não. Chegará perto de uma pessoa doente, uma pessoa necessitada e vai dizer: olha, essa pessoa está bem, essa pessoa está mal. Isso tudo é muito importante, essa participação desses médiuns. E mediunidade sempre, de qualquer modo, é um dom. Mas para isso, se você quer realmente que ela se torne um dom, você precisa desenvolver ela. Você precisa pertencer a um grupo mediúnico, ter a batuta, a condução de um bom dirigente que vai lhe indicar os caminhos menores, mais curtos, para você chegar à perfeição dentro do possível. Perfeição, eu diria aqui, um controle, seria a palavra mais adequada, um controle de seus dons para que você possa usufruir o melhor que a espiritualidade lhe concedeu e pode lhe dar. Então, meus amigos, este é um dos assuntos mais instigantes, intrigantes, maravilhosos, e recomendo a leitura desses 2 livros de Ramatiz. Para quem ainda não conhece, fica aqui a dica, porque são extraordinários, reveladores. Com certeza, depois de você ler esses 2 livros, você não será mais o mesmo, com certeza. Vai ser desbloqueado muita coisa na sua cabeça. Então agora, nesse momento, nós deixamos o nosso incrível, maravilhoso Minuto Mandinga, onde nós falamos de folhas, nosso principal axé. Gostou do conteúdo? Então, dê like. Estamos aguardando você aqui em nosso canal para mais um assunto maravilhoso de nossa espiritualidade. Então, até lá!